A paz do Senhor Jesus, mulher de Deus, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós estamos com um conteúdo muito especial. Se você está recebendo esse vídeo, mostra que você é uma pessoa muito relevante, porque afinal hoje é um vídeo que vamos falar especialmente para uma classe de mulheres que estão na linha de frente do bom combate de Cristo ao lado do anjo da igreja. Estou falando de você, esposa de pastor. É verdade que muitos seminários teológicos que formaram os nossos maridos, digo nossos porque eu também sou esposa de um pastor, mas é fato que esses seminários, embora sejam excelentes e exímios no preparo e no cuidado com o nosso marido, com o pastor da igreja, para que ele conduza bem o rebanho de Deus, essas mesmas instituições muitas vezes deixam a desejar no que diz respeito à formação da família que vai acompanhar esse sacerdote. E o resultado disso não poderia ser pior. O que vemos hoje é uma geração de filhos de pastor, desviados, frustrados e extremamente feridos com o evangelho. É uma triste estatística, mas é uma realidade, em que cada 10 filhos de pastor, 9 não querem seguir o sacerdócio. E quantos desafios você também não tem enfrentado e muitas vezes calada? Porque afinal, contar para quem? Contar com quem? Mas hoje, em especial, eu quero falar com você, mulher empoderada. E eu quero te dar 10 conselhos rápidos que vão te ajudar a exercer esse papel tão especial que é de ser a esposa de um pastor. Conselho de número 1. Mostre que você tem um nome. É comum que as pessoas se dirijam a você como a esposa do pastor, mas isso não deve ser tolerado. Sempre que te chamarem dessa forma, gentilmente se apresente e diga qual é o seu nome. Nunca abra mão da sua identidade. Segundo conselho, tenha maturidade. A esposa de um pastor pode não ter recebido chamados para as obras do ministério, mas precisa ter maturidade. Você é uma figura que precisa ser confiável e ser responsável também. A sua maneira de agir sempre deve ser de uma maneira correta e pensada. Se uma esposa de pastor age por impulsos ou é guiada por emoções ruins, isso pode gerar problemas. Conselho de número 3. Seja agradável com as pessoas. Você não precisa ser amiga de todo mundo da igreja, mas isso não significa que você possa nutrir inimizade com alguém. Trate todos de maneira bondosa e com respeito. Quarto conselho. Seja autêntica. É normal que a igreja cobre muito da esposa de um pastor, das roupas que ela veste, a profissão que ela segue. Tudo pode se tornar alvo de crítica para muitas pessoas, mas você não precisa se ajustar para caber no padrão daquilo que os fiéis esperam de você. Seja você mesma, sem permitir ser transformada em algo que você não é verdadeiramente. É claro que nós estamos nos referindo a questões de personalidade e não de postura. Quinto conselho, saiba o seu lugar. Eu sei que é difícil ver algumas situações e ficar calada, principalmente quando algumas situações dessa trazem preocupação e tristeza para o nosso marido. Mas altar não é lugar de descarregar a sua raiva. O altar é lugar de se pregar a palavra de Deus. Não use o poder do microfone para desabafar aquilo que te incomoda. Até porque, se uma situação requer exortação e correção, quem deve fazer isso é o seu esposo. Então, deixe que seu marido seja o pastor da igreja e não interfira em assuntos do ministério que não cabem a você. Não se envolva demais e nem tampouco espere que seu marido lhe passe relatórios sobre o trabalho dentro do ministério. Até porque essa é uma carga que você não vai suportar carregar, porque existe uma porção de graça que é derramada somente na vida do anjo da igreja. Sexto conselho: cuidado com o que conta por aí.
Em sua posição, é normal que você veja e escute coisas que vão marcar o seu coração e muitas vezes até te entristecer. Mas é importante você aprender a filtrar algumas coisas que você ouve e aprender a guardar algumas coisas também. Se elas te fizerem muito mal, converse com a sua líder ou com um psicanalista. Eles vão poder te ajudar melhor do que qualquer outra pessoa. Ou melhor ainda, ore e peça a Deus para que Ele tome as providências necessárias. 7º conselho: perdoe 70 vezes 7. Como eu disse anteriormente, você é uma pessoa que poderá ser alvo de muitas críticas e atitudes que farão muito mal a você. No entanto, você não pode permitir que isso abale a sua fé, e tampouco que você se afaste da igreja e muito menos que você se afaste de Deus. Porque o diabo, em sua covardia, não vai medir esforços em lançar dardos inflamados a fim de neutralizar a sua fé, esfriar o teu amor pela obra e até colocar em questionamento o chamado de Deus na sua vida. Para isso, a melhor arma de defesa é aproximar-se de Deus em oração e perdoar aqueles que te apontam o dedo, aqueles até mesmo que te perseguem, como o próprio Jesus nos ensinou. Dessa forma, você vai amontoar brasas na cabeça daqueles que te querem mal e, por outro lado, você manterá o seu coração limpo. 8º conselho: manifeste os seus dons. Por você ser a esposa do pastor, muitos vão pensar que você precisa ocupar aqueles cargos tradicionais como ser regente de coral, liderar o grupo de oração, visitar os lares, mas se nenhuma dessas coisas for realmente o seu chamado, não faça por obrigação. A obra de Deus, ela é espinhosa sim, mas ela não é um jugo. Quando a obra de Deus começa a se tornar um peso, precisamos questionar se é realmente a obra de Deus que estamos fazendo. Porque às vezes pode ser simplesmente a obra dos homens. Então deixe claro que você tem o seu próprio dom espiritual e que Deus te designou para trabalhar naquilo. E a congregação vai ter que entender isso. Conselho de número 9. Seja uma boa conselheira. Por mais que você não deva se meter nos assuntos da igreja, é claro que volta e meia alguma mulher vai se sentir mais confortável em se abrir com você do que com seu marido. Portanto, não fale aquilo que você acha, fale sempre aquilo que a Bíblia diz. E esse conselho é uma via de mão dupla, porque ele também vale para o pastor, que no caso é o seu marido. Porque lembre-se, antes de ele ser um pastor, ele já era o seu companheiro. Então, haverá momentos em que ele vai precisar dos seus ouvidos, do seu colo e das suas palavras. Portanto, seja receptiva, esteja sempre em comunhão com Deus para levar sempre as palavras oportunas e, principalmente, não critique o seu marido na frente de outras pessoas. Você vai precisar ter a sabedoria para auxiliar o seu marido nessa jornada designada por Deus. E por último, porém, não menos importante, 10º conselho: não deixe de estudar ou trabalhar. Porque por mais que o pastor receba a sua ajuda de custo financeira, nem sempre é o suficiente para manter uma família. Você, como eu, sabemos disso perfeitamente. Por isso, você precisa estar sempre se desenvolvendo profissionalmente, estudando, trabalhando, principalmente se você é uma esposa ainda jovem. Porque, afinal, quando seu marido não estiver mais trabalhando, será que a igreja continuará ajudando vocês como ajuda agora? Então, pense na aposentadoria de vocês, pensem na velhice, enxergue longe e não se anule por conta do ministério. Se você faz parte do assustador número de mulheres de pastor que se sentem sozinhas, incompreendidas, cansadas, incapacitadas para gerir tão grande obra, eu quero dizer para você: confie naquele em que te chamou. E caso você queira conhecer melhor o nosso trabalho
entre em nossas redes sociais, que está aparecendo em algum lugar da tela desse vídeo, e nós vamos ter a maior alegria em poder lhe ajudar. E vamos que vamos, porque a seara é grande e poucos são ceifeiros.